A doutrina do pecado não tem sido ensinada em boa parte dos púlpitos evangélicos. Lamentavelmente, alguns pastores não falam sobre pecado em seus cultos. Outro dia eu soube de um pastor que chamou a atenção de um de seus líderes que ousou pregar contra o pecado num culto de domingo à noite. Segundo o pastor, o povo brasileiro sofre demais e em virtude disso, as mensagens pregadas precisam conter esperança, fé e ousadia. Pois é, a história nos ensina que quando a igreja não prega sobre o pecado, ela também deixa de falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e as consequências disso são as piores possíveis. Se não, vejamos. 1. Uma igreja que não prega contra o pecado e sobre o pecado é uma igreja que deixa de anunciar o fato inequívoco que todos os homens, independentemente da posição social, raça, cor da pele, nacionalidade e cultura, prestarão contas a Deus em virtude dos seus delitos e pecados. 2. Uma igreja que não prega contra o pecado e sobre o pecado é uma igreja que não ensina as consequências de uma vida de transgressões. 3. Uma igreja que não prega contra o pecado e sobre o pecado deixa de anunciar a necessidade de salvação e vida eterna à humanidade caída e separada de Deus. 4. Uma igreja que não prega contra o pecado e sobre o pecado deixa de proclamar a graça, o amor e a misericórdia de um Deus maravilhoso que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. 5. Uma igreja que não prega contra o pecado e sobre o pecado abre espaço em suas trincheiras para a infiltração do maldito liberalismo teológico. 6. Uma igreja que não prega contra o pecado e sobre o pecado contribui com licenciosidade e ausência de temor na congregação. 7. Uma igreja que não prega contra o pecado e sobre o pecado relativiza a palavra de Deus juntamente com as suas principais doutrinas. 8. Uma igreja que não prega contra o pecado e sobre o pecado, Cristo deixa de ser Rei e Salvador, transformando-se num mero galardoador daqueles que dele se aproximam. 9. Uma igreja que não prega contra o pecado e sobre o pecado contribui para que os valores deste mundo prevalecem sobre ela. 10. Uma igreja que não prega contra o pecado e sobre o pecado permite que a frieza espiritual adoeça a sua membresia local. 11. Uma igreja que não prega contra o pecado e sobre o pecado engana os seus ouvintes com a propagação de um falso evangelho. Prezado amigo, o pecado é a enxada que cava nossas sepulturas. O pecado é uma fraude. Promete prazer e paga com o desgosto. Faz propaganda de liberdade, mas escraviza. Levanta a bandeira da vida, mas seu salário é a morte. Tem um aroma sedutor, mas ao fim cheira a enxofre. Só os loucos zombam do pecado. O pecado é perverso. Ele é pior do que a pobreza, do que a solidão, do que a doença. O pecado é pior do que a própria morte.